vai ser conhecendo a cidade de Carlos Paz e La Falda, além de um pouquinho do final do curso. Quarta-feira, depois da aula, pegamos um ônibus e fomos à cidade Vila Carlos Paz. Ela está localizada a cerca de 30 minutos, então foi muito rápido. E o nosso objetivo eram dois: conhecer o teleférico que a cidade possuía e depois conhecer o famoso cuco, que é um passarinho que toca a cada meia hora no relógio da cidade. Da rodoviária até o complexo Aerocídias foi em torno de 2 quilômetros e a gente ainda nem tinha almoçado, então a gente só pegou alguma coisinha e foi andando até o local. Esse foi um dos passeios mais caros do intercâmbio. A entrada do parque era em torno de 3.000 pesos no dia, o que valia a R$ 30, mais ou menos. E esse valor de estudante não se aplicava porque era necessário ter um grupo de mais de 30 pessoas para você ter esse desconto. A nossa subida até o complexo foi de teleférico. E se você tem medo de altura, assim como eu, dá bastante medo, principalmente quando você está subindo e vê que a estrutura não é daquelas igual a gente conhece no Brasil, né? Então dá um pouquinho de medo, mas no final deu tudo certo. A ida, tanto a ida quanto a volta deu certo, foi tudo bem, por enquanto não teve nenhum acidente no local, mas a vista com certeza compensa depois que você já tá lá em cima, né? Porque durante o percurso dá muito medo, mas essa vista de toda a cidade, ela é muito bonita e esse lago que vocês podem ver ao fundo foi o primeiro lago artificial da América Latina. Nesse lago também é possível fazer alguns passeios, como pedalinho, tem alguns restaurantes que são na beira. Então é interessante, caso você tenha mais tempo para poder conhecer a cidade, dar uma passada nesse lago. Assim que a gente chegou no topo, tinha bastante coisa para poder conhecer. Tinha essa área com um restaurante, com até sorveteria, então eu acabei pegando esse sorvete. Muitas pessoas iam lá, subiram até o trajeto, né, com o teleférico, com o chimarrão. Eles gostam muito com mate, né? Então é até muito interessante, as pessoas simplesmente pararam para poder ficar apreciando a vista, tomando o seu chimarrão. No local ainda tinha algumas atividades à parte, como tirolesa, então não dá para ver muito bem, mas tem uma pessoa atravessando de um lugar para o outro. O que não vai faltar é áreas verdes e locais para você ficar apenas aproveitando e contemplando a vista. Tem muitos locais para você sentar, alguns locais também para poder fazer refeição. Porém, assim como eu vou falar mais pra frente, lá na cidade de La Falda, como a gente estava em baixa temporada, não tinha muitas pessoas e alguns lugares mal tinham movimento e nem estavam funcionando. Então, dependendo do mês que você vá para a cidade, pode ser que o cenário seja outro. Diretamente daqui de cima, muito alto, meu Deus, é muito alto. Eu tô segurando aqui a câmera com 2 mãos. A vista é linda, mas dá muito medo. Meu Deus, é só uma barra que tá segurando aqui. Mas é isso. Muito sol na cara também, e já são 6 horas da tarde. No final do dia, ainda paramos na loja La Quinta de Alfajor. E após, logo em frente, tem um relógio Cuco, que é considerado o cartão postal principal da cidade. E o interessante dele é que a cada 30 minutos vai sair esse passarinho. Porém, é algo muito simples. Ele fica mais de 1 segundo aberto, como dá pra ver no vídeo. Acaba que muitas pessoas se decepcionam com esse atrativo, tanto que tem muitos comentários, tanto no TripAdvisor quanto no Google, falando que é uma decepção, mas vale você tirar a sua foto, porém não compensa ficar esperando 30 minutos só para o passarinho aparecer.
Quando você vai para Córdoba, uma igreja que você precisa conhecer é a Igreja do Sagrado Coração, mais conhecida como a Igreja dos Capuchinos. Ela está localizada em Nueva Córdoba e se destaca principalmente devido ao seu estilo neorromântico e neogótico. E o melhor de tudo é que você ainda pode fazer um passeio para poder subir em uma das torres da igreja para ter uma vista bem bonita da cidade inteira. E se possível, veja ela de noite para ver como ela fica iluminada. Sábado chegamos na cidade de La Falda. Das cidades que eu visitei, essa era a mais longe, mas com certeza vale a pena também você colocar no seu planejamento. Assim como em Carlos Paz, a cidade possuía seu próprio relógio Cuco, que também fica localizado bem no centro da cidade. Após a gente foi andando pelas ruas, meio que sem rumo até, fomos conhecendo algumas ruas, o que tinha para fazer. Até tinha um cassino também, que em Córdoba não tem, mas lá em La Falda tinha um, apesar de ser meio pequeno. E depois de conhecer um pouquinho do centro, a gente decidiu que iria andando em direção ao Hotel Éden. Nisso a gente passou por essa igreja que era muito bonita, tinha até uma praça na frente onde tinha algumas pessoas descansando, aproveitando o final de semana. E eu achei essa uma das cidades mais bonitas que a gente visitou, principalmente por causa dessa folhagem laranja, bem representativo do outono, que é diferente aqui no Brasil, a gente não tem esse tipo de folhagem em muitos lugares. Durante o percurso ainda a gente passou em frente a esse passeio das 100 degraus, ou 100 escalones, como eles dizem. Porém, a gente não desceu e depois voltou a subir, só tiramos uma foto e continuamos nosso caminho. Nós passamos em frente ao Hotel Éden, que há visitas guiadas, caso você queira fazer, e até visitas noturnas, porque dizem que há fantasmas. Esse hotel é muito conhecido principalmente pelas pessoas que já se hospedaram, como Albert Einstein, e até alguns nazistas na época da Segunda Guerra Mundial. Após a gente pegou um ônibus e depois um táxi e fomos para o Complexo das Sete Cascatas. Nas fotos de divulgação do local falava muito dessas cascatas, tanto que a gente achou que era como La Cobrecita, que a gente teria que fazer um percurso para ver as cascatas, mas não foi bem assim. Antes de entrar, tem todo esse lago enorme, que a gente tirou umas fotos muito bonitas, é um lago bem legal para se conhecer. Como a gente estava em baixa temporada, eles acabaram cobrando da gente apenas 1.000 pesos pela entrada. Acabou quando a gente entrou, nossa surpresa foi que as cascatas não estavam tão longe da gente, elas eram umas cascatas assim bem pequenas, mas de certa forma até que era bem bonito. E tinha algumas piscinas que estavam fechadas, mas provavelmente no verão esse deve ser um dos locais que eles utilizam para poder se refrescar um pouco. Apesar de um pouquinho de decepção, porque eu estava achando que seria assim como La Cobrecita, que a gente iria fazer um percurso até chegar nas cascatas, era um local bem bonito para poder se apreciar e tirar algumas fotos. A gente não ficou muito tempo no local, só tiramos fotos, vimos um pouco como é que era toda a estrutura e fomos embora para poder ir para um restaurante. Andando pelas ruas da cidade de Córdoba, encontrei o Centro Cultural UNC. Esse local faz parte do patrimônio jesuíta, junto com a Manzana e a Estância Jesuítica de Córdoba, que são patrimônios da Unesco. O local, além de centro cultural, é um sítio arqueológico e o interessante é que tem essas passarelas para que a gente possa estar em cima de toda essa história antiga dos jesuítas. Na minha opinião, esse local é muito mais interessante que a cripta jesuítica, principalmente pelo tamanho. Ele não possui só esse espaço central, além disso tem algumas salas que a gente vai poder ver mais informações, algumas maquetes de como era antigamente, todo o processo histórico de como ocorreu, principalmente de 1650 até hoje, que foram achados. E durante todo esse processo de arqueologia foi achado muitos objetos antigos, além da estrutura. Então tem muitas coisas que hoje em dia a gente já não veria que estão hoje expostas lá no local. Algo que eu acho muito interessante que eles tenham colocado são fotos do processo arqueológico, como que as pessoas descobriram esses locais jesuítas e como que eles faziam todo esse processo, até porque é um processo que tem que ter muito cuidado até para não destruir esse patrimônio.
Esse local foi inaugurado apenas em julho de 2022, então é um local muito recente. E essas placas, principalmente por serem transparentes com as imagens e a descrição, são bem interessantes para você não ter que ficar desviando da placa e ver, né, o que tá, qual objeto ou qual área está sendo apresentada. Esses locais encontrados são principalmente parte do Pátio de la Botija, que era um complexo jesuíta. Esse é um local que realmente vale a sua visita, ele é gratuito, além disso, ele é muito grande, tem muita história para você poder ver, principalmente é até mais interessante que a cripta jesuítica, que não tinha muita coisa para ser vista. Só coloque no Google Maps o local, porque ele é muito mais escondido do que os outros atrativos turísticos, então para você acabar não se perdendo, assim fica muito mais fácil. E aqui termino meus vlogs do meu intercâmbio em Córdoba pela CEF Idiomas. E eu só tenho a recomendar a todos que estão assistindo a fazer o intercâmbio também com a escola. Foi uma escola muito boa, os professores eram muito bons. Eu tive essas duas professoras que foram excelentes para poder me ajudar em todo esse aprendizado de espanhol. E agora vamos começar os vlogs de Buenos Aires nas próximas semanas.